dia, boa tarde ou boa noite. Semana passada e semana retrasada a gente trabalhou 2 temas em arte, que foi Art Knife. E o que é isso? Art Knife é um termo usado para designar um tipo de arte popular e espontânea. A palavra knife é uma palavra francesa que tem como significado algo que é ingênuo, inocente. Então, uma das principais características da Art Knife é o que? O artista ele não teve uma formação numa escola de artes, por exemplo. Ele não teve um professor, uma aula particular de artes. Ele aprendeu basicamente sozinho. Olha, eu gostei, quero pintar, tô com vontade. Colocou a mão na massa e fez. Então possui características baseadas na simplificação dos elementos e costuma exibir grande quantidade de cores, valorizando a representação de temas cotidianos e manifestações culturais do povo. Ou seja, a temática dessa arte é uma temática mais popular, ela usa temas da cultura popular. Geralmente é produzida por artistas autodidatas, ou seja, não possuem conhecimento formal e técnico de arte, mas que exibem produções em que outros princípios são considerados, como a autenticidade. Esse trecho pertence a Laura Aidar. Então, só por comparação, observe o seguinte. Esse é um quadro de um artista chamado Almeida Júnior. Ele é um artista clássico. Ele pinta uma arte onde o tema ele vai usar a tridimensionalidade, ou seja, tem altura, largura e profundidade. O que era uma característica desse tipo de arte? Numa época anterior à fotografia, os quadros buscavam ser o mais realistas possíveis. Então aqui, ó, recado difícil. Observa essa criança, observa essa mulher. Se observa que tem toda uma luz, toda uma produção, todo um trabalho para poder representar realisticamente essa obra de arte. Só por comparação. E aí, por exemplo, Almeida Júnior, ele foi estudante de arte, ele deu aula de arte, então ele estava no que a gente fala academia. Já o Heitor dos Prazeres era um artista múltiplo. Que o que acontece? Ele era compositor, ele era sambista, ele era cantor. Ele já tinha toda uma produção artística bem anterior a ser pintor, o que é muito bacana. Só que ele não é tão lembrado. Ele está sendo resgatado nos últimos anos. E o melhor de tudo, numa arte que geralmente prevalece pessoas brancas, pessoas ricas ou pessoas de posse, vem o Heitor dos Prazeres, um cara muito talentoso, negro e que tem o orgulho de vir da comunidade, de vir da periferia, de vir da favela. Ele mostra isso. E é muito bacana que você vai ter um histórico, um retrato do Rio de Janeiro, lá do início de 1920, 1930, muito realista, muito próprio. Coisa que muitas vezes num quadro bonitinho você não ia ver. Num quadro com tema, sei lá, festa de carnaval na orla de Copacabana. Não, você vai ver como é que era na rua, no dia a dia das pessoas comuns. E aí, lá, se a gente voltar lá naquela lâmina que a gente mandou no dia 26, vai falar que ele nasceu no Rio de Janeiro, Heitor dos Prazeres, em 23 de setembro de 1898 e foi falecer também no Rio de Janeiro em 4 de outubro de 1966. Então, uma pergunta que sempre me fazem em sala de aula, assim, nossa, esse artista foi igual Leonardo da Vinci, parece que foi numa coisa real. Não, o Heitor dos Prazeres, um artista brasileiro, e que se você for olhar, não está tão distante da nossa realidade. Falar de 1960 é falar da nossa história, ver como a nossa história chegou até os dias de hoje. E aí,
para não ficar muito longo, o Heitor dos Prazeres começou a ganhar renome com esse quadro, que é o Moenda, que é uma zona, um tema tipicamente brasileiro. Por quê? Vai falar das pessoas trabalhando no que é isso? O que é a moenda? A moenda da cana, a cana de açúcar. Ou seja, é uma das etapas para fazer o açúcar. Que para muitas pessoas simples e trabalhadoras é um estágio, era uma forma de trabalho anterior que tinha. Hoje, com a industrialização, já não acontece tanto como antes. E o Heitor dos Prazeres, por ser um artista, por viver dentro da arte do Rio de Janeiro, principalmente da música, ele retratava isso na sua arte. Não é o mesmo exemplo que eu dei na lâmina, mas olha que legal, ele sempre coloca as pessoas dançando dentro de uma comunidade. Uma observação, vocês repararam, se olhar bem, sempre na comunidade que ele representa tem muita árvore e casa simples. Isso era o Rio de Janeiro no início do século, no início de 1900. Então as casas eram simples e as pessoas, no geral, você vê que a rua é chão batido, tem muitas árvores e plantas ao redor. Por quê? Era um retrato dessa comunidade, uma comunidade periférica que ainda ia chegar a tudo aquilo que hoje a gente considera um bairro desenvolvido. Asfalto, pavimentação, luz elétrica, porque eram comunidades ainda em desenvolvimento. Então dá para perceber isso nessas obras dele. E olha que legal, esse eu acho fantástico. Morro da Mangueira. O Heitor dos Prazeres, o que ele vai fazer aqui? Ele não conhece as regras da perspectiva, mas ele faz com que a gente observe o quadro em 3 camadas. Como assim? Tem a camada das pessoas, que é um primeiro plano. Tem as pessoas, tem os carros, tem uma mulher com uma lata d'água. Isso indica que essa comunidade tinha problemas com água. E essa bacia na cabeça, ou seja, essas pessoas utilizavam ainda o rio. Isso lá no Rio de Janeiro, que hoje a gente fala, nossa, Rio de Janeiro foi a primeira, até antes da construção de Brasília, foi uma das primeiras capitais. Foi a capital, quer dizer, anterior a Brasília. E ainda lá, nos bairros periféricos, tinha um problema com água e luz. Isso não está distante da gente, não. E aí você vê que tem outro plano, que é um monte de casas, e um terceiro plano, que é os morros e a natureza no fundo. Ou seja, sem usar uma técnica acadêmica, ele conseguia todo um efeito nos seus quadros. Outra coisa a se observar, esse é um quadro mais do final da produção dele, ou seja, a partir do tanto que ele ia produzindo, ele ia elaborando mais. As cores mudam um pouco, o tema está mais elaborado, porque ele foi tendo um autoconhecimento da sua própria técnica. Para isso, hoje nosso tema foi uma recapitulação do Heitor dos Prazeres. Espero que tenham gostado.